Existe um nome que, segundo a própria Bíblia, tem o poder de transformar qualquer realidade. Mas esse nome não é Jesus, não é Jeová, e também não é uma palavra que você repete em oração. Segundo Neville Goddard, esse nome é algo que você diz todos os dias, sem perceber. E quando você aprende a usar esse nome corretamente, algo extraordinário começa a acontecer. Situações mudam. As portas se abrem. E a realidade começa a refletir aquilo que você assume ser. Nesta poderosa palestra de 1963, Neville revela o verdadeiro significado das palavras de Jesus Cristo. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas o que quase ninguém percebe, é qual é realmente esse nome. E quando você descobrir isso hoje, vai entender por que suas orações talvez nunca tenham funcionado como deveriam. O tema desta noite é: o que me pedirás? Esta história encontramos no livro de Gênesis, no livro de Samuel e é repetida no Novo Testamento. Começa, na verdade, com a pergunta: o que me darás? No capítulo 15 de Gênesis. Então ele disse: sou estéril, não tenho herdeiro. E um servo da minha casa será o meu herdeiro. E lhe disseram: o servo não será o teu herdeiro, o teu próprio filho será o teu herdeiro. Depois, lemos: ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abrão, e uma grande escuridão o envolveu. Então o Senhor Deus lhe disse: certamente os teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence, e serão como escravos nessa terra, eles serão oprimidos por 400 anos. E depois sairão com grandes bens. Versículos 12, 14. Ora, não há uma palavra sequer que indique que Abrão tenha sido despertado desse sono, nenhuma palavra. Ele caiu em um sono profundo e tudo isso lhe foi dito enquanto dormia profundamente, e um temor e uma grande escuridão o envolveram. Agora, este é o nosso assunto desta noite. Ele pediu um filho, foi-lhe prometido um filho. Então, a história nos conta que, enquanto sonhava e o filho era mencionado, ele fez esta declaração. Prostrou-se com o rosto em terra e riu quando lhe disseram que teria um filho. E disse ele: um homem de 100 anos poderá ter um filho? Sara, com 90 anos, poderá dar à luz um filho? E disse que riu: será este um riso de escárnio, um riso de incredulidade ou um riso de alegria? A Escritura de João nos diz que Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. João 8, 56. Você pode interpretar isso como quiser. Pode dizer que ele riu por incredulidade, ou que riu porque se alegrou por ver o seu dia, viu-o e regozijou-se. Quando lemos as Escrituras, não estamos lendo história secular, mas sim história divina. O homem não tem consciência disso. A Bíblia é uma visão. É um mistério que só pode ser conhecido por revelação. E aqueles que pensam que a conhecem por meio de análises estão muito distantes da verdade. Ela vem por revelação e somente por revelação. Se você não teve essa experiência, ouça alguém que a teve e acredite ou não. Não tente racionalizar. Então, eu lhes direi, e já lhes disse, o que vi, e vocês não aceitarão o meu testemunho. Ver e saber, no grego, são a mesma coisa. Ver é experimentar. Ele está dizendo: eu experimentei isso e vocês não acreditarão, porque não posso compartilhar isso com vocês no nível em que vocês vivem agora. Então, o que ele está tentando nos dizer nesta história de adormecer e ouvir o que deve acontecer ao homem? Bem, em primeiro lugar, estamos lendo em hebraico. Cada letra no alfabeto hebraico, por assim dizer, tem um valor numérico e um valor simbólico. Ele tinha 100 anos. A 19ª letra do alfabeto hebraico é Kof. Se você quiser pronunciá-la, Kof, Kof. Colocamos um Ak no Q. O símbolo dela é a parte de trás da cabeça. O número, seu valor numérico, é 100. Um homem não tem 100 anos. Isso é um mistério. Aqui está 100. 100 o quê? O número da parte de trás da cabeça. Dizem a ele que ele terá um filho, que ele virá da parte de trás do seu crânio.
E então você dirá: ele caiu de cara no chão e riu. Isso é ridículo neste nível. Vem do útero de uma mulher. Mas dizem a ele: ele tem 100 anos, e você terá um filho, e ele virá da parte de trás do seu crânio. Bem, você pode interpretar o riso da maneira que quiser, seja o riso de incredulidade ou, como nos é dito no Evangelho de João, capítulo 8, o riso de alegria. Ele se alegrou por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Versículo 56. Nesta história, somos informados de que seus descendentes serão peregrinos em uma terra que não lhes pertence. É este mundo. Nós não pertencemos a este lugar. Estas vestes, porém, pertencem a este lugar. Cada vestimenta neste mundo faz parte da estrutura eterna deste mundo. Não importa o que você faça, tudo faz parte da estrutura eterna deste mundo. Quando Kennedy foi baleado, isso aconteceu para sempre, como parte da estrutura deste mundo, e aquele que puxou o gatilho puxará para sempre, como parte da estrutura deste mundo. Deus entra neste mundo como um peregrino, e esta é a terra que não lhe pertence, por assim dizer. Nisto, ele é como um escravo. Assumiu a forma humana e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2 versículo 6, 8. Morte de cruz, acreditamos que ocorreu na costa norte da África, há 2000 anos. Agora, ouçam a próxima linha desta declaração. E serão oprimidos por 400 anos. Depois sairão e terão grandes posses. 400 anos. A última letra do alfabeto hebraico, a 22ª letra, tal, tem o valor numérico de 400 e o valor simbólico de uma cruz. O símbolo de tal é uma cruz e seu valor numérico é 400. Portanto, aqui, por 400 anos, não 400 anos como medimos o tempo. Não, esta é a jornada, somos peregrinos em uma terra que não é nossa. E enquanto viajamos, somos escravizados, e enquanto somos escravizados, somos oprimidos durante o tempo necessário para sairmos com grandes posses. E a posse não é apenas o reino de Deus, possuiremos não apenas o reino, mas o rei. Ezequiel 44, 28. Possuímos uma presença, a presença é Deus. Assim, passamos pelo horror do mundo e saímos como Deus. Deus se torna como nós somos para que possamos ser como Ele é. Essa é a história dessa jornada horrível, um verdadeiro horror. Mas, no fim, possuímos um grande homem, grandes bens e uma presença, e essa presença é Deus. Todos os fins convergem para a origem, e se a origem é Deus, o fim é Deus. Vejam aqueles campos. O gergelim era gergelim, o milho era milho. O silêncio e a escuridão sabiam. E assim nasceu o destino do homem. Luz da Ásia. Portanto, a origem é Deus e o fim é Deus. Não há nada além de Deus. Então, nesta história, ele declara: antes de Abraão existir, eu sou. Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Disseram-lhe: por que ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Ele respondeu: antes de Abraão existir, eu sou. Então, estou aqui diante de vocês agora, aproximando-me dos 59 anos, e ainda assim sei que existe um Davi, pois Davi é meu filho. Não é um pai mais velho que seu filho? Ele não me chamou de pai. Davi não me chamou de Senhor? Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Do filho de Davi. O filho de Davi. Por que, então, Davi, em espírito, o chamou de Senhor? Se Davi o chama de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Mateus 22, 42. Mas você ainda não tem 50 anos. Não importa. Você diz que ele está a 3.000 anos deste momento? Bem, ele me chamou de pai. Se ele me chama de pai, não sou eu mais velho que ele? Bem, ele me chamou de pai. Então ele me chamou de pai, não sou eu mais velho que Abraão? Então, de quem você está falando? Estou falando somente, a cada instante, de Deus.
Não existe nada além de Deus. Então, o que devo te dar? Qual foi a resposta para essa pergunta? Ó Senhor Deus, que a tua promessa a Davi, meu pai, se cumpra agora. 2 Crônicas 1, 9. Bem, qual era essa promessa? Que quando os teus dias se cumprirem e te deitares com os teus pais, levantarei depois de ti um filho teu, que procederá das tuas entranhas. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. 2 Samuel 7, 12. Que essa promessa se cumpra agora. Então ele surge da humanidade, de ti, da parte posterior do teu crânio, esse é o ser que eu trarei de ti. Tem 100 anos? Esse é Kof, a parte posterior do crânio. Trarei de ti um filho. E então ele riu. Tudo aquilo era loucura, ridículo. É tão antinatural. Não é algo que possa acontecer na eternidade. Este não é um nascimento natural, é um nascimento espiritual, nascido de cima, não de baixo. E então ele nasce. Que aconteça agora, disse ele. Mas antes que isso aconteça, posso pedir mais alguma coisa? Certamente. Ouçam estas palavras. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Querem conferir? O capítulo 14, versículo 14 do Evangelho de João. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Bem, quem está falando? Eles nunca se dirigiram a ele como Jesus. Falaram dele, mas nunca o chamaram de Jesus. Jesus e Jeová são um só. Quando traduzimos a palavra Jeová, Yod-He-Vav-He, que na verdade é eu sou, sempre nos referimos a ela como o Senhor. Somente em raras ocasiões dizemos eu sou, como em Êxodo. Ide e dizei-lhes: Eu sou vos enviei. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou quem sou. Mas, além disso e de algumas outras declarações, é sempre traduzido como o Senhor. Portanto, eles se referem a ele como o Senhor no Novo Testamento, não como Jesus. Ninguém se dirige a ele como Jesus e depois diz: Jesus, diga-nos isso e aquilo, mas sim: Senhor, mostre-nos o caminho. Eu sou o caminho. Senhor, mostre-nos o Pai. Eu sou o Pai. Portanto, o nome que lhe é dado é sempre o Senhor. Assim, quando é chamado de Senhor, é chamado de Pai. Então aqui está. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. O nome não é Jesus, não é Jeová, não é o Senhor, o nome é Eu Sou. Esse é o nome. Bem, como eu pediria saúde, riqueza ou fama em seu nome? Ousando presumir que sou saudável, quando os médicos não me dão esperança. Ousando presumir que sou rico, quando todos os meus credores estão me pressionando. Ousando presumir que sou conhecido, quando, por causa dos meus sentidos, sou desconhecido. E assim, ousar presumir que sou aquilo que quero ser, quando no momento da minha presunção a razão e os meus sentidos negam isso, é pedir em seu nome. Não há outro nome. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, testem-no. Vocês estão convidados a testá-lo. Venham prová-lo e vejam. Vocês não sabem que Jesus Cristo está em vocês? A menos, é claro, que vocês não tenham sido aprovados. 2 Coríntios 13, 5. Portanto, somos convidados a testá-lo em seu nome, e seu nome é Eu Sou. Que todos ousem presumir que eu sou. E então nomeiem isso. Então vejam o mundo como vocês o viriam se fosse verdade. Que evidências eu tenho de que realmente sou isso antes que se torne objetivo para o mundo? Bem, a única evidência que tenho agora é ver nos rostos dos meus amigos uma expressão que implica o reconhecimento daquilo que eu sou. Deixem-me olhar mentalmente para meus amigos e vê-los me vendo como me viriam se fosse verdade. Deixem-me agora ver meu mundo como eu veria se fosse verdade. E então, se num futuro não muito distante eu cristalizar aquilo que estou presumindo neste mundo, de uma maneira que conscientemente eu jamais poderia conceber, e isso acontecer, então não o terei encontrado e saberei quem ele é? Bem,
eu lhes digo que esta história é verdadeira do começo ao fim, mas não como o mundo a vê. Eles estão tentando vê-la como história secular, e não é a história divina. Todo o drama se desenrola no homem. E a história de Abraão é verdadeira. Nas profundezas da alma, Deus dormia. Foi Deus quem adormeceu. Foi Deus quem caiu para criar filhos, para nos trazer ao mundo como filhos. E porque o pai e o filho são um, se o pai e o filho são um, então o filho deve ser o pai. Se ele é o pai, então deve haver um filho. E quem é esse filho? Se eu e meu pai somos um, e meu pai é o pai, então quem é o filho? Davi. Davi é o filho de Deus. Jesus Cristo é Deus Pai. É Jesus Cristo em nós que está sepultado e que precisa despertar. E à medida que ele desperta e se torna o Pai, como sei que sou o Pai? Onde está o Filho? E então surge Davi. Agora, a 19ª letra, Kov, significa a parte de trás da cabeça. De lá sairá a criança. Você nascerá, bem da parte de trás desse seu crânio. Estou falando por experiência própria, não estou teorizando. Tendo saído da parte de trás da cabeça, então deve haver um filho que testemunhe o ser que você é. A próxima letra é Reis, e seu valor é 200. Seu símbolo é a cabeça, mais a coroa da cabeça, a cabeça inteira, mas, acima de tudo, a coroa da cabeça. Muito bem, então da coroa da cabeça virá essa explosão e bem diante de você, um dia, estará esse filho imortal, Davi. Você olhará para o rosto dele e verá Davi, e ele o chamará de pai. Agora, você tem apenas 50 anos. E você ainda não tem 50 anos e já conhece Davi? Sim. Antes de Davi existir, eu sou. Bem, eu sou é o nome do pai dele. O pai dele se chamava Jessé, e Jessé é qualquer forma do verbo ser. É eu sou. E então ele te chama de pai. E assim você olha diretamente nos olhos de Davi, e ainda assim, neste mundo mortal, você tem apenas 50 anos. E você pode dizer: sim, antes de Davi existir, eu sou. Porque o pai precede o filho, e o filho te chama de pai. E assim você saberá, aos olhos daqueles que ainda são cegos, que você tem apenas 50 anos. E eles conhecem sua história. Eles sabem exatamente onde você começou neste mundo linear, como um cego, por assim dizer. Então você sabe, apesar do que eles pensam que você experimentou a paternidade de Davi. E Davi é o filho unigênito de Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, versículo 7. É dirigida a Davi, apesar dos sacerdócios do mundo. Não importa como tentem justificar e chamar isso de Jesus Cristo, estão em erro. Não falam por experiência própria, estão teorizando. E o mundo inteiro pega a palavra de Deus, teoriza sobre ela e chega a conclusões falsas porque suas premissas estão erradas. Seus começos estão errados. É Davi. E quando você o vê, sabe sem qualquer dúvida que ele é seu filho, e ele sabe sem qualquer dúvida que você é seu pai. Foi Davi quem Deus sepultou na mente do homem. Como nos é dito no capítulo 3, versículo 11 do livro de Eclesiastes. E Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa compreender inteiramente a obra de Deus. Mas, no fim, ele a compreenderá. Quando o homem chega aos últimos dias de sua jornada, quando a peregrinação termina, a opressão acaba e ele recebe sua herança, então Davi rompe de seu cérebro. Desta vez, do topo de sua cabeça, não da base do crânio. Ele saiu da base do crânio, mas o Filho de Deus, sepultado em sua cabeça, sai do topo do crânio, o Rei, e ele é o pai daquele filho unigênito. O filho o chama de pai, e o vê, e ambos se encontram em uma compreensão que ninguém neste nível poderia realmente alcançar. Então eu digo: acreditem. Acreditem, porque a bem-aventurança é pronunciada sobre aqueles que não viram e, ainda assim, creram. Por terem visto, não a experimentaram, e mesmo assim creram naquele que lhes disse que a experimentou.
Essa bem-aventurança nos é dada no final do capítulo 20 do Evangelho de João. Portanto, eles podem não ter visto, mas creram. Mas muitos que não viram ainda assim não creram, porque insistiram em levar a questão a este nível. Eu lhes digo: Abraão se alegrou por ver este dia, o meu dia. Ele o viu, o experimentou e se alegrou. Então, esta é a história. O que devo dar a vocês? Vocês podem pedir ajuda esta noite. Podem pedir qualquer coisa neste mundo. Mas chegará o dia em que terão uma fome que só uma experiência com Deus poderá saciar. Enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Uma fome que só uma experiência com Deus pode saciar. Amós 8:11. Portanto, até que essa fome chegue, acreditem naquele que teve tal fome. Cuja fome foi saciada por ter experimentado Davi como seu filho, e que pode, com as Escrituras, perguntar: Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? E quando responderem: Ora, o filho de Davi? Ele replicou: Por que, então, Davi, em espírito, o chamou de pai? Ele o chamou de Adonai, meu Senhor, que é o nome usado por todo filho de seu pai. Todo filho se referia a seu pai como Adonai, meu Senhor. Então Davi o chama de meu Senhor. Como pode ele ser filho de Davi? Então, esta noite, você pode pedir qualquer coisa em nome dele, se souber o nome dele. Ajoelhe-se e diga: Em nome de Jesus, nada funcionará. Em nome de Deus, em nome de Jeová, nome disto? Nenhuma resposta. Peça em nome dele, e o nome dele é Eu Sou. Portanto, sem a ajuda de ninguém neste mundo, ouse afirmar Eu Sou. E então declare isso. Estou empregado, com um emprego remunerado. Não pergunte aos outros se você consegue. Estou empregado, ganhando mais do que jamais ganhei na vida. Deixe que digam o que quiserem. As coisas se reorganizarão neste mundo. E você, sendo fiel ao nome dele, externalizará o que está afirmando por meio da sua afirmação, e isso se tornará um fato. Então você poderá compartilhar isso com o mundo inteiro. Então, se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quem o fará? Jesus do lado de fora? Não, Jesus está em você. Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Ouçam as palavras. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos, é claro, que vocês não passem no teste. Estou citando as cartas de Paulo aos Coríntios. É o capítulo 13, o último capítulo de 2 Coríntios. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? Versículo 5. Bem, se ele está em mim e faz essas declarações: Peçam em meu nome, então eu conheço o nome dele. Ele disse: Eu sou a verdade. Você quer dizer de tudo o que eu afirmo? Sim, porque todas as coisas são possíveis para Deus, e o nome dele é Eu Sou. E eu sou a verdade. A verdade de quê? A verdade que se limita à evidência dos meus sentidos? Certamente que não. A verdade é determinada pela intensidade da minha imaginação, não pela evidência dos meus sentidos. Então, ouso assumir que sou o que quero ser e, assumindo isso, permanecendo fiel a essa crença, a externalizo. Ela se torna um fato no meu mundo. Então aqui está. Peçam o que eu lhes darei. Chegará o dia em que vocês pedirão, como Salomão pediu. Que a promessa que fizeste a Davi, meu pai, se cumpra agora. E essa promessa, que o filho nasça. Pois ele lhe prometeu que, quando seus dias se cumprissem e ele se deitasse com seus pais, suscitaria depois de si um filho, que sairia de seu ventre, e que você seria o pai e ele seria o seu filho. Que isso aconteça agora. Que ele saia. Que ele faça nascer Davi de mim. Pois Davi, a origem é Davi, o fim é Davi. Façam-no sair de mim. Se vocês o fizerem sair de mim e o seu nome for Eu Sou, ou Jessé, e eu vir Davi,
Então eu sou Jessé. Eu sou de quem falei e outros discutiram, mas eu não sabia. De repente, ele surge, e a única maneira neste mundo de eu saber que sou ele é através do Filho. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Mateus 11, 27. Então, se eu só pudesse saber por meio do Filho, que esse Filho viesse, traga-o para fora. Então, o que sai de Davi senão Davi? Ele traz Davi para fora. Bem, se ele o traz para fora de mim, esta vestimenta deve ter sido Davi. A humanidade, então, é Davi, todo o vasto mundo da humanidade é Davi. Mas, traga algo para fora que eu reconheça quando vir é completamente diferente. E você faz isso. Bem, então quem o trouxe para fora? Saiu de mim. Ele realmente saiu de mim e eu o vi, e ele me chamou de pai. Você reflete sobre isso. É algo completamente diferente, mas você reflete sobre isso. É muito mais do que se, nesta noite, eu colocasse nas mãos de cada um aqui uma fabulosa fortuna terrena, pois a fortuna terrena desaparece. Tudo murcha, tudo se desvanece como fumaça, mas isto de que falo jamais passa. Esta é a fé imortal. E assim, você pode ter qualquer coisa neste mundo que desejar, qualquer coisa, se pedir em nome dele, e o nome dele é Eu Sou. Mas chegará o dia em que você terá uma fome que nada neste mundo, você pode ir de palestra em palestra, de lugar em lugar, poderá satisfazer, a não ser uma experiência com Deus, saber que Deus realmente existe. E Deus é uma pessoa. Você é uma pessoa. Bem, Deus é uma pessoa em seu próprio ser. Ele se torna você e o eleva através desta experiência horrível que... Ouça as palavras, seus descendentes serão peregrinos em uma terra que não lhes pertence. Não pode levar nada consigo. Se Rockefeller morrer esta noite, não poderá levar um centavo sequer. Terá que deixar tudo onde está, como seu pai e seu avô fizeram. Seu avô deixou $1 bilhão, não pôde levar um centavo sequer. E então, o pai deixou centenas de milhões e não pôde levar meio centavo. Todos os outros deixarão tudo para trás e não poderão levar um centavo sequer. Deixe tudo onde está. Então eles estarão em uma terra que não lhes pertence, e enquanto estiverem nessa terra, serão como escravos. Quem não é escravo? Rockefeller pode comprar saúde com bilhões de dólares? Ah, sim, ele pode ter todos os médicos do mundo, todos os serviços médicos, mas não pode comprar saúde. Eu sei que as pessoas vendem saúde em frascos, em lojas de produtos naturais e em todo tipo de coisa, e aqueles que administram esses pequenos negócios com suas lojas de produtos naturais morrem tão jovens e com a mesma dor que os outros. Então, todos eles têm a mesma saída, com todas as suas pequenas coisas, vendendo todo tipo de coisa. Você viverá para sempre. Aos 40 anos, você lê o obituário dele. E assim, eles desempenham todos esses pequenos papéis. São todos escravos neste mundo. E serão, como nos é dito, oprimidos por 400 anos, enquanto carregarem a cruz de carne. Esta é a cruz na qual Jesus Cristo foi crucificado, não uma cruz de madeira qualquer. Esta cruz, estes são os 400 anos, o tal, a 22ª letra do alfabeto hebraico. É sobre isto, não 400 anos em termos de tempo, mas o tempo necessário para me libertar. Há uma nota desconcertante no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, com a qual eu não me preocuparia, mas todo o capítulo implica que o tempo não é realmente medido como entendemos, que, no final do que consideraríamos a jornada completa, recomeçamos tudo. Recomeçamos tudo. Não é explicado o porquê, porque Deus está desempenhando os papéis, e eu não consigo entender como Deus poderia falhar no que ele predeterminou, eu não consigo. Mas, mesmo assim, a palavra de Deus está em Deuteronômio 28. Digo a todos: não se perturbem com isso. O fim está determinado. Deus não falhará. Ele não falhará, ele liberta a todos. E quando ele nos liberta, somos todos iguais. Somos todos Deus Pai e todos temos o mesmo Filho.
Que símbolo neste mundo nos tornaria mais um do que sermos pais do mesmo filho? Se você olhar nos olhos do meu filho e souber que ele é seu filho, e eu olhar nos olhos desse mesmo filho e souber que ele é meu filho, não somos um só pai? Porque naquele dia o Senhor será um, e o seu nome, um só. Seremos um, embora aparentemente muitos. Portanto, é uma unidade composta por muitos. Então, ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor, e a palavra Senhor é o Eu sou nosso Deus, nossos Eu sou é um só Eu sou. Assim, todo o vasto mundo. Todos podem dizer: Eu sou. E isso forma o nosso Deus. E juntos, é o Eu sou. Um só Pai de um só Filho, e todos nós somos pais desse único Filho, portanto somos todos um. E é assim que as coisas funcionam neste mundo. O que lhes digo esta noite é baseado na minha experiência, não em teorias. Já participei de debates com padres, rabinos, pastores protestantes e grandes educadores, e eles ficam perplexos, porque não é nada do que jamais imaginaram. Não os culpo. Não lhes foi revelado. Eles estão especulando, e eu não. Não estou tentando criar uma filosofia de vida funcional. Estou lhes contando o que aconteceu comigo. Aconteceu comigo tão naturalmente quanto um parto natural acontece a outra pessoa. Então, acho isso perturbador no momento, mas depois você volta às Escrituras e lê para descobrir que tudo foi predito. Agora ouça este belo poema de Edward Thomas. Assim que fechei a porta, fiquei sozinho na casa nova, e o vento começou a gemer. A casa envelheceu de repente, e eu também. Meus ouvidos foram atormentados pelo temor do que fora predito. Noites de tempestade, dias de neblina sem fim, dias tristes, quando o sol brilhava em vão. Velhas mágoas e mágoas ainda por começar. Tudo me foi predito, nada eu podia prever, mas aprendi como o vento soaria depois que essas coisas acontecessem. Reflita sobre isso. A casa nova, Deus entra neste mundo de morte. Pois todos nós estamos mortos, somos parte da estrutura eterna do universo, cada vestimenta do mundo. É tudo novo. Ele se enterra e fecha a porta, e fica sozinho na casa nova. Então o vento começou a gemer. Nas Escrituras, o vento e o Espírito são uma só palavra. E então, tudo lhe foi predito, mas nada ele podia prever, a horrível pressão na terra do Egito, neste mundo. E somente no final é que você realmente percebe como o vento soa de verdade. Tudo me foi predito, nada eu poderia prever, mas aprendi como o vento soaria depois que essas coisas acontecessem. Posso te contar, quando acontecer essa coisa que foi predita no princípio. Eu te darei um filho, quando você tiver 100 anos, e na parte de trás da sua cabeça, é de lá que você virá, e eu caio de cara no chão e rio, é ridículo. É a coisa mais antinatural do mundo. Ou talvez eu me alegre porque vi e fiquei feliz. Mas então a jornada começa e, que noites horríveis e dias nebulosos em que o sol brilhava em vão. Mas eu não entendi direito até o final. A história é. Mas eu aprendi como o vento soaria depois que essas coisas acontecessem. E quando acontece, agora você sabe como o vento realmente soa. A casa inteira vibra como um ciclone e você não sabe o que está causando isso, e você se pergunta de onde vem. Você sente dentro de si, e ainda assim sente vindo do canto mais distante do cômodo. E então chegam os sábios para descobrir o que aconteceu. Agora ouçam as palavras. E Abraão estava sentado à entrada da sua tenda, no calor do dia, e olhou para cima e viu 3 homens em pé diante dele. Eles não foram vistos se aproximando, de repente estão diante dele, 3 homens, exatamente como descrito no capítulo 18 de Gênesis. De repente, 3 homens estão diante dele. E o vento começa a gemer. Eles também ficam perturbados. E posso lhes dizer que, dos 3, 2 também riem. Eles riem porque lhes parece inacreditável o que um deles está anunciando, que a criança nasceu.
Um anuncia, e dois estão completamente histéricos de tanto rir porque o que aconteceu não deveria acontecer é inacreditável. Mas ele apresenta a prova do que declarou. E então, e somente então, vocês sabem. Assim, aprendi como o vento soaria depois que essas coisas acontecessem. Então acreditem, e que essa bem-aventurança seja proclamada sobre vocês, que não viram e ainda assim creram. Vocês não tiveram a experiência, mas acreditem em quem a teve. Não estou teorizando, estou falando por experiência própria. E uma verdade que o homem conhece por experiência, ele conhece mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo, ou do que poderia conhecer essa mesma verdade de qualquer outra forma. Vocês sabem disso esta noite porque acreditam em mim, espero que acreditem, mas não a conhecem na mesma medida em que a conhecerão depois que essas coisas estiverem presentes em vocês, quando a vivenciarem. Portanto, digo-lhes, não importa o que ouçam de outros, se eles a vivenciarem, irão reproduzir o que vocês ouviram desta plataforma esta noite. Se não a tiverem vivenciado, irão especular de agora até o fim dos tempos, e poderão ser persuadidos e tentar convencê-los da realidade de suas especulações. Então, tudo depende de vocês. Não estou teorizando. Então, o que devo te dar? A última pergunta, ou a última derradeira, é: que se cumpra agora. O que se cumpre? A promessa que fizeste a Davi, meu pai. E essa promessa é que dele tirarias um filho, e esse filho seria teu filho, e tu seres o pai desse filho. Que se cumpra agora. Isso vem do topo do crânio, reis. Antes que isso se cumpra, tens de sair da parte de trás do crânio, Cof. E assim, quando isso acontece, tu és Abraão, e tens 100 anos, embora no corpo tenhas apenas 50. Os 100 são Cof e o símbolo é a parte de trás do crânio. Sais de lá e nasces, e vês o símbolo do teu nascimento. O próximo passo é a explosão de reis, o topo do crânio, e o que sai é Davi, e ele é teu filho. Então, aqui estamos nós, imersos no espírito natalino, daqui a uma semana. Todo o vasto mundo cristão celebrará o nascimento de Cristo, e eu me pergunto qual a proporção de uma ínfima parte de 1% que realmente conhece a história. Eles a aprenderam, mas, devo dizer, aprenderam-na erroneamente. Estão agora formando uma grande caravana para ir a Jerusalém em busca do local de nascimento. Ele não nasceu lá. Para encontrar o lugar onde o colocaram em algum sepulcro, e onde ele não foi enterrado. Foi Deus quem se fez homem para que o homem se tornasse Deus, e ele está sepultado no maravilhoso crânio humano. É lá que ele está sepultado e é de lá que ele ressuscitará. Não há outro lugar no mundo de onde ele ressuscitará. Ele ressuscitará diretamente do seu próprio crânio maravilhoso, e todo o drama se desenrola ali. Assim, cada palavra das Escrituras é literalmente verdadeira nas profundezas da alma, mas não no nível em que o homem se encontra agora no mundo de César. Agora, vamos ao silêncio. E se esta noite você realmente deseja uma casa, mais do que deseja o pedido de Salomão, que você leu no primeiro capítulo de 2 Coríntios, se você deseja uma casa, um emprego, dinheiro ou qualquer outra coisa, não deixe que ninguém o desvie do seu objetivo. Você pode consegui-los. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você não precisa pedir o que Salomão pediu, pode pedir vestidos, ternos, casas, fama, qualquer coisa, mas peça em meu nome. Pergunta inaudível. Resposta. Isso acontecerá ao homem enquanto ele estiver vestindo uma roupa feminina. Como você sabe, Deus, quando falamos do homem, o homem não é nem masculino nem feminino. Masculino e feminino são vestes que o homem usa. Deus, sendo homem, Deus se fez homem, então ele usa vestes, mas ele não é masculino nem feminino. Nas cartas de Paulo a Timóteo, somos informados de que a mulher será salva, isto é, uma mulher, será salva por dar à luz um filho. A tradução errônea é por dar à luz filhos. Mas há uma nota de rodapé para essa palavra, e nela você lerá que o grego correto é dar à luz um filho, e não dar à luz filhos. Portanto, a única salvação para o homem é a experiência de nascer do alto. Porque, se não nascerdes de novo,
de maneira nenhuma podeis entrar no reino dos céus. João 3, 3. E o nascimento do alto é simbolizado pelo sinal da criança. Então, quer eu vista uma roupa feminina ou uma roupa masculina, esse nascimento pode acontecer, porque vestir uma roupa feminina é o mesmo que vestir uma roupa masculina. Porque não sou homem nem mulher, sou homem. E o homem está acima, na ressurreição, ele está acima da organização do sexo. Pois na ressurreição, nem se casam nem são dados em casamento. Lucas 20, 34. Essa relação pertence somente a este lugar. Portanto, como está é uma imagem dividida, masculina e feminina, não importa realmente qual vestimenta eu use quando isso acontecer. Disso estou convencido. Não consigo conceber esperar para usar uma vestimenta masculina quando não sou homem. Vem da parte de trás do crânio. E qual é a parte de trás do crânio, seja você homem ou mulher? É de lá que esta criança nasce. É quando você sai, pois é lá que você está. Pergunta inaudível. Resposta: dependendo da solicitação da noite. Fiz cerca de 5 ou 6 entrevistas antes de entrar no ar hoje à noite, e montei um perfil geral, partindo do princípio de que todos estão me dizendo o que gostariam de me dizer. Pergunta inaudível. Resposta: minha querida, no que diz respeito ao grande mistério da Bíblia, sinto que ele se revela no seu devido tempo, de verdade. Acredito firmemente, como está escrito em Abacuque. A visão tem o seu tempo determinado, amadurece, floresce. Se demorar, espere, porque é certa, e não tardará. Portanto, a visão de Deus para nós tem o seu tempo determinado e não tardará. Pode parecer tarde para nós, porque outros dirão de mim: venho de uma família muito, digamos, voltada para os negócios. Não temos pastores, artistas ou intelectuais na minha família, somos homens de negócios puramente pragmáticos, e todos eles tiveram enorme sucesso no mundo dos negócios. Há 2 anos, em Barbados, um homem me disse: mas, Neville, como isso pôde acontecer com você? Você é um Godard. Eu respondi: o que isso tem a ver com a situação? Bem, ele disse, eles são todos homens de negócios. Eu disse: não julgue. Para onde você acha que ele foi? Ele foi com as prostitutas, os cobradores de impostos e todos os pecadores do mundo. Ele não era visto entre os membros do Sinédrio, eles não lhe davam abrigo. E as pessoas ditas proeminentes da sociedade não o recebiam. E aqueles que eram fabulosamente ricos também não o recebiam. Embora ele fosse sustentado, como nos conta o capítulo 8 de Lucas, por mulheres ricas, e eles mencionaram 3 mulheres e disseram: e outras também lhe deram de seus bens. Mas ele não era visto entre os nobres proeminentes do mundo. Então eu lhe disse: no que me diz respeito, sim, venho de uma família de empresários muito bem-sucedida, mas não há razão para que Deus, em seu grande segredo, não me escolha para receber essa dádiva. Afinal, tudo é graça, não se conquista nada. Se fosse preciso conquistar, talvez eu devesse vir de uma família muito piedosa. Mas a piedade não tem nada a ver com a graça de Deus. E o segredo do seu amor seletivo é segredo dele, desconhecido por qualquer pessoa no mundo. O mundo inteiro é ensinado a acreditar que pode conquistar a graça de Deus. Então, deixa de ser graça. Não se conquista a graça. A graça é uma dádiva imerecida. Mas quem conhece a história da alma individual? Você foi oprimido por 400 anos, e 400 anos não são apenas 400 anos. Podem ser incontáveis milhares de anos que você passou no Egito, neste mundo, na roda da recorrência, como nos é dito em Eclesiastes. E num instante, Deus, em sua infinita misericórdia, vai além e o redime no corpo de Jesus. Você é incorporado ao corpo de Jesus, portanto, você é Jesus porque faz parte do corpo de Jesus. Portanto, é o seu corpo que ele veste, e o seu corpo e o corpo dele que você veste. E assim, tudo é o amor de Deus, sua infinita misericórdia realiza isso. Então,
quando você pensa que deve merecer a graça juntando-se aos sacerdócios do mundo, ou se mudando para o Himalaia e sentando-se em silêncio e sendo muito, muito santo, e então não comendo isso ou aquilo, e não usando certas coisas, não usando outras, tudo isso é tentar adquirir mérito. E você não pode receber a graça de Deus por mérito. Deixaria de ser graça. E tudo é graças a Deus. Por isso, não posso dizer a ninguém o momento exato em que essa graça brilhará sobre você. Pergunta: querer se mudar para o Himalaia, ou algo assim, isso é uma indicação dessa fome que você mencionou antes? Resposta: não sei, Senhor. Pessoalmente, nunca tive essa ânsia de ir embora. Vim para os campos da América da Pequena Barbados, e meu desejo era chegar ao centro do mercado, que é a América. Ele disse: vamos construir um tabernáculo para sempre, um para você, um para Moisés, um para Elias. Ele disse: não, você desce para o vale, não pode ficar aqui. Você deve ir para o meio das pessoas do mundo. É lá que as coisas se tornam mais difíceis, por assim dizer. Como eu poderia saber que conseguiria pegar a lei de Deus, aplicando-a com sabedoria e amor, produzir os efeitos que desejo em qualquer lugar que não seja o centro do mercado? E assim, quando eu não tinha nada neste mundo, absolutamente nada, e estava com fome, não tive nenhum desejo de roubar. Não tive nenhum desejo de tomar de outro o que eu sentia que lhe pertencia, eu não tinha nada. E passei fome, passei fome. Não tive nenhum desejo de fugir disso. Eu poderia ter voltado para Barbados, onde teria minhas 3 maravilhosas refeições diárias e um abrigo na casa do meu pai. Estava sempre aberta. Eu poderia ter enviado um telegrama, mesmo com dinheiro emprestado, e recebido a intimação para embarcar em um determinado barco às suas custas. Mas não o fiz. Não tinha nenhuma vontade de fugir. Permaneci no mercado, e foi lá que essas coisas foram se dissipando. Fui exposto a todos os tipos de tentações para ganhar dinheiro fácil. Nunca me ocorreu aceitá-las. Então, naquele momento, Deus, e somente Deus, decidiu simplesmente ir além e me redimir em seu corpo. E assim, posso contar a história da redenção por experiência própria. Eu disse antes, e repito, qualquer pessoa que tenha sido redimida atribui todo o processo de sua salvação às ações de Deus. Ela mesma não teve nada a ver com isso, absolutamente nada. Até mesmo a sua fé parece um dom de Deus. Portanto, não se pode merecer a redenção. Sinceramente, não posso me olhar no espelho e dizer que fiz algo para merecer isso. Mas, em sua infinita misericórdia, Ele escondeu de mim o passado pelo qual me fez passar, pois certamente me submeteu a provações. Mas ainda não foram reveladas as fornalhas pelas quais. Mas a quem Deus aflige para fins secretos, Ele consola, cura e chama de amigo. Assim nos é dito no capítulo 48 de Isaías. Eu os fiz passar pelas fornalhas da aflição. Eu o faço por amor a mim mesmo, pois como poderia a minha glória ser dada a outro? Versículo 10. Ele não poderia dá-la a outro. Ele precisa fazer de você um homem segundo o seu coração, de tal forma que esse coração seja o seu. Ele não pode dá-la a outro. Então eu digo, desempenhe seu papel plenamente, desempenhe-o bem, sempre com um toque de amor. Se você for tentado a fazer algo que não seja amoroso, eu gostaria que fizessem o mesmo comigo? Bem, se você não gostaria, então não faça. Tente não fazer. Mas no final, quando você menos esperar. Fim da gravação.